A Bíblia fala assim que Jesus Cristo já se entregou por nós desde a fundação do mundo. Então, para a gente entender isso aqui, a gente precisa sair um pouquinho do contexto natural e pensar que assim, toda a história da humanidade, desde a criação do mundo, numa linha do tempo aqui, ó, até ali. Ali é o Apocalipse, ali é a criação do mundo. Aqui está toda a história do ser humano, até ali, nessa linha do tempo. Deus está olhando lá de cima. A gente não, eu estou aqui, ó, 2020. Estou parado aqui. Aqui para lá é muito tempo, eu não consigo enxergar. Para lá, então, muito menos. Agora Deus, Ele está numa outra esfera. Quando Ele olha, Ele vê tudo, como se fosse um dia só. Tá entendendo? Isso é a eternidade. Esse é o Kairos. Esse é o Kairos. Deus, Ele vê toda a eternidade como se fosse um momento só. Tudo de uma vez Ele vê. Ele vê tudo de uma vez. Então, por isso que aconteceu antes da fundação do mundo o sacrifício de Jesus. Por isso que aconteceu antes da fundação do mundo o verbo se fazer carne. Por isso que aconteceu antes da fundação do mundo a vitória de Cristo. Por isso que a gente precisa acompanhar essa manifestação espiritual de que Deus, Ele observa a criação, a eternidade toda num plano só, enquanto nós estamos aqui, presos aqui no nosso tempo Cronos. Então, queridos, para a gente observar aqui essa questão do Bereshit, do princípio da criação, do princípio com que João fala que ele era o verbo estava com Deus. E para Deus não existe essa questão 2020. Para Deus, Deus está na eternidade. Para Deus só existe o hoje. Deus olha tudo isso aqui, ó, hoje. É assim que Deus vê. Por isso que Deus sabe no que vai dar a nossa vida. Por isso que Ele sabe no que vai dar as nossas decisões. Ele já viu tudo, Ele está enxergando tudo. Kairos é o tempo de Deus. E o tempo de Deus Kairos é o tempo de Deus e o Cronos é o nosso tempo do relógio. Tá? O Kairos, no Kairos o que acontece? Jesus foi crucificado antes da fundação do mundo. Por quê? Porque é na eternidade, na esfera espiritual. O sacrifício de Jesus já tinha sido estabelecido antes da fundação do mundo. Mas Ele veio, encarnou e morreu fisicamente. Da mesma forma, o sacrifício de Jesus na cruz, para nós hoje, ele é fresquinho também. Ele vale para quem quer se arrepender dos seus pecados hoje. Jesus, é como se Jesus tivesse acabado de morrer ali na cruz de novo por aquele pecador que se arrependeu. É o sacrifício que redime o pecador. Então, isso na esfera espiritual, tá? Por isso que a gente vê que esses acontecimentos às vezes, pô, mas como que Jesus já morreu desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo? Porque ele está nessa esfera espiritual, no tempo de Deus, ao qual para Deus tudo, a eternidade toda, tanto a anterior como a posterior, para nós falando que estamos num lugar físico dessa eternidade, é uma coisa só. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Para Deus só existe hoje. Quando Deus olha, Ele vê tudo de uma vez só. É o hoje. É como se a gente chega em casa assim e todo o nosso dia tivesse sido filmado. Aí você senta lá e põe lá e fala assim, agora dá um zoom para fora, ou seja, diminui toda aquela imagem do dia todo e coloca tudo numa tela só. Pronto. Tudo que aconteceu no dia está lá na tela da TV do seu dia e aí você consegue enxergar tudo de uma vez. Então é assim que Deus enxerga o tempo, tá? Jesus atuou na criação e ainda a sustenta. 1 João 1,3 fala assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Tudo que foi feito por intermédio dele. Através dele. Certo? Sem ele, nada do que existe teria sido feito. João 1,3. E aí vai agora.
Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Então, queridos, sem Jesus nessa equação aqui que a gente leu aqui, acabou tudo. Sem Jesus nessa equação, olha aqui, todas as coisas foram criadas por intermédio, teve a participação dele. Por isso que a gente está falando aqui que ele atuou na criação. E, além disso, foi criado nele, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos ou soberanias, poderes e autoridades, foram criados não somente nele, mas para ele e por ele, tá? E é ele quem sustenta tudo isso. Ó, nele tudo subsiste. Subsistência é o quê? Subsistência fala daquilo que faz a manutenção da nossa existência. Então, nele tudo subsiste. Tudo isso é sustentado em Jesus. Toda a existência é sustentada em Jesus. Além de estar participando ativamente da criação de tudo, ele mantém tudo que existe ainda hoje. Então, Jesus sustenta tudo que foi criado nele, para ele. Então, queridos, é impossível a gente considerar, né, o nosso mundo, a nossa existência, a criação toda sem Jesus. Agora você pensa no sistema solar, pensa nas galáxias, não sei se você assiste Discovery igual eu assisto, que eles vão dando um zoom do universo assim, inverso, vai fechando o universo, vai se afastando, não sei onde eles colocaram essa câmera, mas eles vão se afastando do universo assim, aí vai ficando a gente lá daquele tamanhozinho, vai ficando, chega uma hora que você não vê mais nada. E tudo isso foi feito nele, através dele e para ele. E é ele quem está sustentando tudo. Porém, ele se esvaziou de toda esta glória e esse poder para se fazer homem e vir aqui para redimir esse ser humano pecador.